Os médicos na sala de parto não podiam acreditar quando viram o que esse bebê fez. O médico do hospital, Dr. Matias, quebrou o silêncio depois de muito tempo, admitindo que ele e toda a sua equipe médica tiveram que testemunhar aquela trágica noite na sala de parto, e seus olhos não podiam acreditar em sua própria experiência. Porque algo terrível aconteceu naquele lugar que os deixou completamente paralisados. Catarina era o nome da mulher que foi internada naquele hospital. Ela chegou como todas as mulheres que se aproximaram da maternidade com um grande sorriso, esperançosa com o marido, que em momento algum se separou dela. O homem estava claramente apaixonado pela esposa e era extremamente cuidadoso com ela em todos os sentidos. Ele ficou encarregado de auxiliar em todo o processo e não faltou a nenhuma consulta. Naquele dia estava lá para o tão esperado ultrassom de rotina no qual eles saberiam sobre a situação de seu lindo bebê, quando enfim o médico conseguiu visualizar o pequenino na tela, e este não pode conter a expressão de surpresa em seu rosto, o que preocupou o casal. Ele não disse nada por um longo momento, fazendo com que o nervosismo desses pais angustiados aumentasse mais. O médico chamou alguns de seus colegas para consultar aquela situação, pois nunca havia testemunhado algo assim em um ultrassom, mas esses poucos sabiam como resolver suas dúvidas. A mãe não aguentou muito, mas seus olhos entre lágrimas perguntou ao médico o que estava acontecendo com seu pequeno. Pergunta que o próprio médico não soube responder, porque pela primeira vez ele viu um bebê de tão poucos meses que era o dobro do tamanho normal. Ele pediu para os pais ficarem calmos e disse que ia começar os exames seguidos para controlar o crescimento, pois talvez nós temos poucos meses, tudo irá se regulamentar. Mas infelizmente as oposições do médico não eram corretas porque aquele bebê crescia de forma desproporcional e por um curto período a mulher já carregava uma barriga, completamente normal para uma grávida que carregava um único filho no útero. Os médicos não perderam a fé e tentaram controlar o crescimento com vários tratamentos, mas era impossível. E com o passar do tempo não só a saúde da criança estava em risco, mas também a da mãe, porque todo o seu corpo estava sobrecarregado, devido ao terrível peso, e seus órgãos foram comprimidos, causando complicações em seu sistema. Isso fez com que a mulher tivesse que ficar no hospital até que fosse possível fazer uma intervenção. André, o pai do bebê, estava muito preocupado com sua esposa, claro, pois ela era a luz de sua vida e se ele tivesse que escolher, ele a escolheria, pois acreditava que com o passar do tempo poderia ter mais filhos, mas não estava disposto a perder a pessoa amada. No entanto, ela não conseguia pensar em outra coisa senão na criança que carregava em seu ventre. A mulher, desde o primeiro momento em que soube que estava grávida, havia amado aquele ser e não deixaria que nada nem ninguém fizesse qualquer mal, apesar de todas as complicações que surgiram. Ela então decidiu enfrentar o marido e defender a vida do filho, dizendo ele que aguentaria a gravidez o máximo que pudesse para que o seu filho pudesse nascer saudável e forte. Foi assim que chegaram ao 7º mês, onde os médicos decidiram que não podiam mais esperar, pois a mulher já não conseguia respirar bem devido ao grande tamanho que seu filho havia alcançado. Então rapidamente prepararam a sala de parto para realizar uma cesariana, e imediatamente a mulher estava sedada. Quando ela começou a gritar por seu marido, que se recusou a apoiá-la naquela loucura, pois ele estava com medo de perdê-la, mas ela precisava dele, e seus gritos o convenceram a entrar naquele lugar onde quando a viu sentiu seu mundo desabar. Ela era o amor da vida dele, estava prestes a arriscar sua vida por seu bebê. Prometa-me que irá amá-lo tanto quanto a mim, um homem. O homem não conseguiu conter as lágrimas porque isso soou como um adeus, e não poderia prometer ele tal coisa não se isso lhe custasse a vida, então não foi capaz de dizer a ele absolutamente, e ela olhou desesperadamente até que a anestesia e tudo escurecesse. Os médicos fizeram de tudo para que tudo ocorresse bem, mas infelizmente quando estavam prestes a tirar o bebê daquele tamanho fez a mãe sofrer muitas complicações. Ela lutou com todas as forças, mas não foram suficientes, ela então faleceu. O menino deixou todos chocados, pois seu tamanho era tão grande que era quase impossível para sua mãe sobreviver até o parto. Os médicos antes não estavam esperança, mas ela decidiu arriscar por amor, de modo que aquele destino terrível foi praticamente dito. De repente um grito terrível atinge o lugar, e o marido enlouqueceu. Todos ficaram chocados com a reação do homem, que passou a insultar seu próprio filho enquanto abraçava sua esposa, que não estava mais entre os presentes.
O homem andou por toda a sala e pediu entre lágrimas que tirasse o filho dele do lugar, porque aquele garotinho havia tirado o amor da vida dele. Isso foi muito chocante para todos os presentes, principalmente para o Dr. Matias, que teve que cuidar do pequenino por muitos dias porque seu pai não queria o ver, muito menos o reconhecer. Ele simplesmente levou sua esposa e não houve notícias dele novamente naquele lugar. O médico olhava triste para o pequenino que tinha sido a razão de ser daquela mulher, mas infelizmente correria com o mesmo destino que muitos dos pequeninos abandonados naquele lugar. Iria para um orfanato onde não teria todo o amor que sua mãe poderia ter dado para ele. E de repente alguém entrou no local pouco antes de o levar embora para sempre. O doutor ficou impressionado, pois ao lado dele estava um André bem mais recuperado e depois de sorrir para o menino perguntou se podia carregá-lo. O médico disse que sim e entregou-lhe. O pai imediatamente começou a o fazer rir enquanto dizia: "Como posso te abandonar? Você se parece tanto com ela. Como posso te abandonar se ela te amou tanto a ponto de dar a vida por você?" Aquilo que moveu as lágrimas do médico, que nunca esqueceu a dor e o amor que viu nos olhos daquele homem que saiu com o seu filho, mas não sem antes olhar para o céu e fazer a promessa que ele falou em fazer à esposa momentos antes de adormecer para sempre. "Prometo que vou amá-lo, vou cuidar dele como a minha vida, assim como você teria feito. Ele é o novo amor da minha vida e vou fazer você se sentir orgulhosa dele." Queridos leitores, é assim que termina mais uma história. Esperamos que vocês tenham gostado desta grande lição de vida, e que possamos aprender mais com ela. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir este vídeo, para que vocês assim possam receber mais deles. Até mais!